A gente vai receber agora para conversar o jornalista Ed Vanderlei, que é especialista na cobertura de direitos humanos. Seja bem-vindo ao ECL, bom dia. Bom dia, Vivi, bom dia, William, bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia. César, Chico. Bom, o Ed vai contar para a gente, em uma reportagem da Pública, a história da destruição de imóveis supostamente construídos em área irregular no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. Quem realizou a remoção em julho foi o Instituto Chico Mendes, órgão federal responsável pela gestão de parques ambientais. Só que tinha um detalhe, ele vai trazer mais informações para a gente. Esse imóvel em questão, destruído, era de um terreiro de Jaré, que só existe naquela área da Bahia e que foi erguido antes mesmo da criação do parque. O episódio tem sido usado por críticos para acusar o governo Lula de praticar racismo religioso. Eu queria que você explicasse para a gente, então, o que é o Jaré, por que é importante preservá-lo e como é que isso está sendo usado agora, Ed. Explica para a gente na tua reportagem, inclusive, trata sobre isso, que eu já aviso aqui quem nos acompanha que depois é importante ler essa reportagem também. Pois é, o Jaré, ele é exclusivo da Chapada Diamantina. É uma religião de origem indígena que mistura também elementos afro-brasileiros. E ali é todo um sincretismo religioso que mistura um pouco do espiritismo, do catolicismo, da própria Umbanda. Então, é algo que tem que ser preservado justamente por ser exclusivo daquela região. É algo que não existe em nenhum outro lugar. E que, inclusive, ganhou uma notoriedade muito grande desde 2019, porque Itamar Vieira Júnior lançou um best-seller aí internacional já, né, Torturado, que trata justamente de todo esse misticismo do Jaré. A gente esteve lá com o repórter Rafael Martins, que foi encontrar Gilberto Tito de Araújo, que aparece nessas imagens aí que vocês conferem agora, o Damaré, que está nesse lugar desde que era criança. O terreiro foi erguido numa roça que funcionava na terra do pai dele, do qual ele posseiro, antes mesmo do parque ser erguido, em 1985, pelo governo José Sarney. Então, o que chama a atenção em tudo isso é que 28 famílias, segundo a Universidade Estadual Santa Cruz, são nativas da região. 277 moram por lá, têm autorização para ficar por lá. Então, desde 85, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, ele acompanha e gerencia esse local. Então, como pode eles não saberem que um terreiro funcionava ali, né? E essa é uma grande pergunta que está sendo feita. A delegacia de Lençóis, onde fica essa região, a 420 quilômetros de Salvador, já está investigando o caso. O Ministério Público foi acionado, a Defensoria Pública foi acionada porque organizações da sociedade civil apontaram que sim, pode ser que tenha acontecido um ato ali de racismo religioso. Esse terreiro chamado Peji Pedra Branca de Oxóssi, ele foi destruído. Tinha lá pedras, adobe, tudo que era de 40 anos atrás. As imagens que foram quebradas eram doações de famílias tradicionais da região, passadas entre gerações, e que realmente não tem, né, como você reparar isso. E, inclusive, essa foi a fala do presidente do ICMBio, que deu uma entrevista, Mauro Pires, ele deu uma entrevista falando que o estrago estava feito, pediu desculpas, né, por toda essa situação. Eles têm 30 dias aí até o final do mês para apresentar um plano de reparação, porque admitiram a culpa. E ele disse uma coisa muito interessante, assim. Ele disse: a gente tem que aprender com isso para não repetir, porque é impressionante a questão das limitações e deficiências, essas foram as palavras dele, do ICMBio, para poder identificar um terreiro que funciona ali há décadas. Porque, olhem bem, eles têm acesso a imagens de satélite, eles têm servidores que fiscalizam o local, eles estão lá há quase 40 anos, e o local é todo marcado por alegorias religiosas e tudo mais. Então, você não saber que funciona ali o terreiro, eu, pessoalmente, não consigo enxergar e nem reduzir, subestimar a incapacidade ou a incompetência de ninguém.
mas a gente tem inclusive um 7-1 aí que a gente levou o Brasil da Alemanha, que até hoje ninguém sabe explicar o que aconteceu. Então, assim, apagões acontecem, a gente sabe disso, mas a grande verdade é que as minorias desse país já vêm perdoando as questões que acontecem com elas há séculos. E o próprio Damaré, ele fala uma fala muito potente no vídeo que vocês podem conferir na Pública, que ele diz assim: olha, eu perdoo, a gente perdoa, não sei se Deus perdoa. E vou dizer, perdão, ele é livre, mas ele também cansa. Pois é, Ed, bom dia para você, o Chico Pinheiro aqui. Assombração sabe para quem aparece, né? Porque é o seguinte, se ali que ele investiu o terreiro, que você se refere, que tem pelo menos 40 anos, vem desde 85, né? Quer dizer, praticamente 40 anos. Sabiam que existia isso, não é possível. Né? Agora, se fosse um templo de Salomão, pois é. um mini templo de Salomão, exato, rolando grana, lavando dinheiro, ninguém tocava. E se tocasse, ia ser uma guerra, né? Não toca. Então, esse caso precisa sim, tentar se restaurar, tudo isso, mas é preciso ser investigado profundamente para saber quem é que está por trás disso. Claro que se está há 40 anos, o Instituto Chico Mendes sabia, mas tem alguém que envenenou essa história. Algum problema, né, secundário tem aí que não apareceu ainda. Cabe a investigação, inclusive nossa, de jornalistas, né, saber o que está por trás. Que é uma perseguição indubitável neste país. Né, as religiões de matriz africana, né, a essas outras manifestações religiosas, que aí já junta povo de África com povo indígena, que essa perseguição é evidente. O que não há perseguição são os picaretas que faturam, né, criacionistas, negacionistas da ciência, e que faturam em cima do sofrimento, do desespero de muitos e do fanatismo, da falta de instrução. Tem que ir fundo nessa história mesmo. Sabe? A expressão é uma grande sacanagem com relação a esse pessoal que cultivava isso há tantos e tantos anos. Que loucura, viu? Né, Calejão? Muito, muito. De fato, como eu vejo, tem uma dimensão estrutural quando você coloca que, bom, se fosse um templo, se fosse qualquer uma desses grandes mercenários da fé, a gente sabe que isso não aconteceria. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns por seguir, porque, de fato, a gente precisa desse tipo de trabalho. Em que pese que vocês não estão dizendo isso, é óbvio, né? Mas também não tem que acontecer, né? Assim, perseguição religiosa não tem que acontecer contra ninguém. Contra ninguém. Só que no Brasil, claro, eles inventam que existe cristofobia, né, Ed? Que existe preconceito contra evangélicos, mas a gente sabe que a intolerância religiosa no Brasil tem um caminho só, né? Um caminho só contra religiões de matriz africana. Bem colocado. Não precisa acontecer com ninguém, não. Eles têm que apresentar várias respostas quanto a esse caso, né? Porque os servidores do ICMBio, eles estavam lá para verificar denúncias que foram feitas sobre desmatamento, sobre construções irregulares. E aí eles têm acesso a essas imagens de satélite desde 2020, que eles comparavam ali, e eles dizem, opa, essa construção aqui ela é nova, ela não tem autorização. No caso dos terreiros, é algo que já vem assim há quase 50 anos, é um pouco diferente, até pelo desgaste, né? Você vê. E uma coisa que reforça isso que o Chico estava falando é um detalhe interessante que os nossos colegas do Correio 24 Horas e da TV Bahia foram lá verificar, é que no mesmo dia em que esse terreiro foi destruído, um outro terreiro foi alvo de visita dos servidores do ICMBio, e o pessoal que estava lá, eles se sentiram um pouco com medo das questões de possíveis infrações que foram apontadas, multas exorbitantes que poderiam ser aplicadas, e um assentamento de 30 anos que funcionava em um outro terreiro, o terreiro Pai Gil de Oxum, de Ogum, foi desfeito naquele mesmo final de semana. Então, assim, um foi destruído, mas também um outro foi alvo dessa mesma operação. Então, algumas questões precisam ser aí respondidas para saber exatamente quais eram as intenções das pessoas envolvidas nessa operação e se está tudo dentro da lei, tudo certo, ou se houve alguma questão que precisa de um ajustamento de conduta.
É isso. Muito bem. Ed, quero agradecer sua participação, super obrigada, parabéns pelo trabalho e, mais uma vez, avisando aqui a nossa audiência, então, para conferir essa reportagem na Pública. Até uma nova oportunidade, então, um abraço para você. Abraço, muito obrigado pela atenção, pelo espaço e um ótimo dia para todo mundo que nos assiste.